Olá, turma, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós vamos estar iniciando um novo capítulo na nossa disciplina. Vamos lá? Abram aí o livro de vocês na página 262 e 263. Esse capítulo fala sobre o Brasil se moderniza, né? Nas primeiras décadas do século XX. O Brasil passou por um período de grande modernização, novas tecnologias, né, como vocês podem ver aqui, o bonde elétrico, eletricidade, carros, né, grandes centros urbanos, né, a paisagem dos grandes centros urbanos foram se modificando de acordo com as grandes indústrias, a modernização de construções, aumento de quantidade de pessoas que estavam circulando aí pela cidade, trabalhando em indústrias e tudo mais. Então vamos aí para a próxima página. Um novo século. Vocês observem aqui o gráfico e analisem, né? Nós temos aqui a quantidade de indústrias e a quantidade de operários. Observando aí, né, o que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929, né? E com os números de operários. O que aconteceu? Vamos lá ver o que aconteceu observando o gráfico? O número de indústrias aumentou, assim também como o número de operários, tá ok? Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas, né, para os grandes centros urbanos, né? Aquele famoso êxodo rural, né, que a gente estudou lá em geografia, acaba sendo refletido aqui na história agora nesse momento, onde a mecanização, né, agora das cidades também atraíram aí as pessoas para os grandes centros urbanos. Principalmente na região sudeste do Brasil, né, que é onde fica São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes centros urbanos aí, onde a maioria das fábricas foram instaladas. Além dessas pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nesses centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte, de comunicação, além das formas de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição de bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Vamos para a próxima página. Observem aqui essa paisagem urbana no início do século XX, né? Temos aí automóveis, postes de energia elétrica. A gente pode ver que a paisagem já foi modificada por esses elementos. Modernismo. As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado de modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias do artista. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana da Arte Moderna, na cidade de São Paulo, em fevereiro de 1922. A semana contou com exposição de obras de arte, apresentações musicais e publicações de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos da época. Então, durante esse período aí do modernismo foi promovida a Semana de Arte Moderna, que acontece até os dias atuais. Então, vamos para a próxima página. Atividades. Vocês vão escrever um pequeno texto, né, um pequeno comentário sobre cada uma dessas imagens. Aqui temos pessoas indo ao cinema Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. Então, o que a gente pode comentar aqui sobre essa imagem? Né? Que novas formas de lazer surgiram nos centros urbanos entre os séculos XIX e século XX. No caso dessa fotografia aqui,
mostram as pessoas indo ao cinema, que se tornou aí a mais nova forma de lazer da época. E aqui, olha, nós estamos vendo pessoas andando de bondes na cidade de São Paulo, em 1902, né? Esses bondes aqui não são mais bondes de trações por animais, são bondes elétricos. Então, o que a gente pode comentar aqui, né? A imagem, ela mostra um bonde elétrico, que era um novo meio de transporte adotado nas grandes cidades no início do século XX. Vamos para a próxima página. Agora nós vamos falar sobre as indústrias no Brasil. No início desse período republicano, né, onde o Brasil ele deixou de ser monarquia e foi começado a governar por um presidente escolhido pelo povo, a maior parte dos investimentos para a iniciação das indústrias tinha origem dos lucros gerados pelas cafeiculturas, ou seja, assim nesse período o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente no estado da região sudeste, que era onde tinham, né, a maior plantação aí de café. Lembra a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produtos alimentícios. No início do século XX, os imigrantes eles constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores das fábricas. O trabalho nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas elas eram precárias, né? Os trabalhadores eles não tinham muitas condições de trabalho. Eles trabalhavam muito, né? Sua hora de trabalho era muito extensa, eles tinham pouco tempo de descanso. E além, né, das instalações das empresas na época, né, das fábricas, eram sujas, eram mal iluminadas, eram mal ventiladas. Então isso deixava a situação de trabalho deles muito precária na época. Era comum também os trabalhadores sofrerem acidentes de trabalho, eles não tinham nenhuma instrução correta, eles não trabalhavam com equipamentos de segurança. E muitas dessas empresas também, às vezes, nem tinham banheiro e quando tinha não era o suficiente para todos. Então era aquele mal-estar. Vamos para a próxima página. Os operários se unem, né? Diante de toda essa situação, diante de toda essa precariedade aí no ambiente de trabalho, muitos operários eles se uniram para reivindicar melhorias, porque eles estavam cansados já, insatisfeitos com essas condições. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas, eles já haviam atuado na luta por seus direitos trabalhistas nos seus países de origem. Então eles vieram para o Brasil procurando melhores condições de vida e chegaram aqui e não encontraram essas condições. Então eles já tinham essas ideias de reivindicação. Então por isso eles criaram aí as primeiras associações de trabalhadores, né, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários eles procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores eles organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas, proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então aqui, olha, nós temos uma imagem de uma greve, né, no centro de São Paulo, no ano de 1917. Vamos para a próxima página. O futebol. Atualmente, o futebol ele é um dos grandes esportes mais conhecidos e praticados no mundo. Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? Então vamos lá. O futebol ele foi introduzido no nosso país no final do século XIX, né? Inicialmente ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram raros e caros. A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol porque muitos deles, né, já praticavam esse esporte nos seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição dos seus funcionários para o trabalho.
Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários, em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros times, né, os primeiros clubes de futebol do Brasil. E o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. E aí, vocês sabiam dessa história? Então, ó, eu quero que vocês pesquisem para mim aí qual time, né, tem desde a época aí de 1910, 1911, por aí, tá ok? Então pesquisem aí que time resiste, né, está aí até hoje, desde essa época, e mandem lá no grupo. Vamos para a próxima página. A atividade, nossa última página de atividade do livro. Então vamos lá. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas e ir para a cidade. Nas cidades, os imigrantes eles dedicavam-se às mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Eles introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, né? Que em carroças improvisadas eles vendiam carnes por grande parte da cidade. Letra A. Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? E a quais atividades, né, eles costumavam se dedicar nesses locais? Então vamos lá. Os imigrantes eles se deslocavam para as grandes cidades, né? Nesses locais, eles costumavam se dedicar ao comércio, à prestação de serviço, ao trabalho nas indústrias e muitos também trabalhavam como alfaiates, costureiras, parteiras, sapateiros e vendedores de carne, como a gente viu aqui no finalzinho desse texto. Letra B. Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias, né? Nós vimos lá que as condições eram bem precárias, né? As jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito a descanso nos finais de semana. As instalações das fábricas eram inadequadas, havendo pouco espaço e ambientes sujos. Então, meus amores, essa aí foi a nossa atividade de aula do livro. Vamos para a explicação do dever de casa. Vamos lá, número 1. Quais mudanças o governo realizou no Rio de Janeiro no início do século XX? Vocês vão escrever aqui. Onde as pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro foram morar? Lembrando que essas primeiras perguntas aqui foram estudadas na aula passada, tá ok? Então é só voltar as páginas para responder. Número 3, marque o X na resposta correta. A Guerra dos Canudos aconteceu em qual estado? No estado de Recife, Ceará, Bahia ou Paraíba? Vocês vão marcar um X. Agora vamos começar pelos conteúdos que estudamos hoje. Defina modernismo. Número 5, o que eram as redes de solidariedade? Número 6, o que é capoeira? Isso aqui também foi estudado lá na aula passada. Número 7, sobre a aula de hoje, qual era o objetivo da União dos Operários? E número 8, o que os operários faziam nas reuniões do sindicato? Tá ok? Esse aí foi o nosso conteúdo estudado hoje. Eu espero que vocês prestem atenção no vídeo, façam as atividades com atenção, caprichem na letra. E se ficou qualquer dúvida, perguntem no grupo. A participação de vocês é muito importante, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!